Bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liebherr Aerospace e Hangar 33. E se você curtir esse vídeo, se gosta do canal, não deixe de comentar. O seu comentário valoriza o canal no YouTube e ajuda a gente a ter mais inscritos. Tudo isso é vital para que a gente continue e melhore cada vez mais. E dá uma passada na nossa loja online, hein? Tem edição nova da Asas. Fechado? Então trava os cintos no cockpit e, na nossa homenagem ao querido Ratimbun, senta, que lá vem história. Bom, não é segredo para ninguém que eu sou fã do Iron Maiden. Então foi demais quando eu tive uma entrevista exclusiva com o Bruce Dickinson em 2014. O leitor da Asas viu isso. Todo mundo sabe que o vocalista do Iron é piloto, voa o jato da banda e tal. Mas nem todo mundo sabe que ele é um senhor conhecedor da história da aviação. E tem uma pequena coleção de aeronaves, incluindo umas réplicas da Primeira Guerra. Aí eu quis encerrar a entrevista com aquela pergunta clássica. De todos os aviões do mundo, qual você gostaria de pilotar ao menos uma vez? E a resposta dele me surpreendeu. Olha aí. I'm going to say a Hawker Hurricane. Aí eu vi aqui uns comentários pedindo para eu falar dos aviões de madeira da Segunda Guerra. E lembrei da resposta do Bruce. Então, digníssimo público, vamos falar dele. O Hawker Hurricane. Você sabia que ele foi o primeiro caça monoplano da RAF? Pois é, nas décadas de 20 e 30, a RAF não parecia em nada com aquela força altamente motivada e bem equipada que ia se impor diante da Luftwaffe de Hitler no verão de 1940 e alterar os rumos da guerra. Longe disso, hein? Na primeira metade dos anos 30, o comando de caça da RAF tinha apenas 13 esquadrões, todos equipados com biplanos, como os Bristol Bulldog e Hawker Fury. Era urgente a modernização, e o Ministério do Ar emitiu um requerimento em 1934 para um caça de nova geração, que de primeira foi respondido pela Hawker, então a mais bem-sucedida fabricante de caças do Reino Unido, de um jeito meio conservador, um monoplano derivado do Fury. Não, estava longe da expectativa da RAF, e a proposta foi rejeitada, assim como uma derivação um pouco mais moderninha disso. Sidney Kahn, o projetista da Hawker, entendeu a mensagem e de volta à prancheta deixou de lado a prudência e o motor Rolls-Royce Gotthard de 660 HP que vinha sendo proposto para esse caça. Com ousadia, Kahn passou para o motor novo, aliás, ainda em desenvolvimento, da própria Rolls-Royce, na época chamada apenas de PV-12. Você já está adivinhando. Colocado em produção, o PV-12 ia se tornar uma lenda da aviação, o Rolls-Royce Merlin. Então, toquem os tambores. Em setembro de 1934, Kahn teve a aprovação do Ministério do Ar para um protótipo. O armamento inicial eram de 4 metralhadoras, 2 nas asas e 2 no nariz. E aqui eu vou me alongar mais porque isso é muito legal. Numa reunião em julho de 1934, o oficial científico da RAF, o capitão Fred Gunner Hill, apresentou um estudo que indicava que qualquer futuro caça devia ter pelo menos 8 metralhadoras. Isso bagunçou tudo no Ministério do Ar e na RAF. E o estudo de Gunner Hill era muito sólido. Em novembro, o requerimento foi alterado para um armamento de 8 metralhadoras. O caça da Hawker só tinha uma metralhadora em cada asa, e assim o projeto da asa teve de ser todo alterado para uma reforçada capaz de suportar 4 metralhadoras em cada asa. E essa história de 8 metralhadoras
Também interferiu naquele caça que vinha sendo projetado por Reginald Mitchell na Supermarine. É, exatamente, o Spitfire. Bom, agora vem o lance que é a cereja do bolo dessa historinha. Os detalhados cálculos matemáticos, base do estudo de Gunner Hill, iam ter dado muito mais trabalho para ele. Talvez nem chegassem a ficar prontos, se Hill não tivesse tido a ajuda nesses cálculos de sua filha de 13 anos, Hazel Hill. Pois é, uma adolescente inglesinha que influenciou o Hurricane e o Spitfire. É mole. Aliás, deixa eu contar uma diferençazinha legal entre esses dois caças clássicos da RAF. Para resolver o lance das 8 armas, Mitchell espaçou as armas pela asa elíptica do Spitfire, mas Kahn preferiu agrupar as 4 armas em cada asa, e assim o Hurricane tinha uma concentração de fogo maior e mais destrutiva que a do Spitfire, o que especialmente contra os bombardeiros da Luftwaffe foi muito eficaz, e contra alvos em terra. Enfim, o primeiro protótipo do caça de Kahn, registrado K-5083, voou em 6 de novembro de 1935, com o piloto-chefe da Hawker, o Flight Lieutenant Paul Ward Spencer Bullman. Olha aí essas fotos históricas desse protótipo, muito legal. O novo caça era inovador e excitante, mas também tinha as marcas de um momento de transição na aviação. Projetado para um alto desempenho, com pesadas cargas de manobras em voo, mergulho e velocidade, a estrutura refletia isso, sendo constituída basicamente de tubos de aço. Mas, ao mesmo tempo, o que dava o design, as curvas, que ficariam clássicas, eram métodos de construção mais tradicionais, com uma série de nervuras e longarinas de madeira, que essas sim davam a forma ao caça. E a maior parte do revestimento externo era de tela de linho irlandês, com uma camada protetora de DOP de celulose. Essas fotos do restauro de um Hurricane mostram bem isso. Olha que legal! Percebe que na fuselagem, do cockpit para trás, a estrutura de aço era como uma coluna vertebral, tipo interna, com a madeira dando toda a forma externa do avião? Essa construção é bem o lance de unir o tradicional com o novo. Basicamente, a estrutura de fuselagem do Hurricane seguiu o método dos caças biplanos da Hawker. Olha essas fotos aí, quase no mesmo ângulo, de um Demon e um Hurricane. As asas, apesar da estrutura de aço, eram originalmente cobertas em boa parte de tela. Mas, assim que a produção da primeira versão, Mark I, começou em 1937, testes mostraram que uma asa toda de metal incrementava as manobras. No mergulho, por exemplo, permitia 130 km por hora a mais na velocidade. Então, a partir de 1939, os Mark I passaram a sair da fábrica com asas totalmente metálicas. E muitos Hurricane de asa de tela recebiam as de metal na manutenção. A troca levava só 3 horas. É incrível isso. E aqui entram 2 qualidades do caça de Sidney Kahn que a RAF ia apreciar muito: simplicidade e robustez. A estrutura de metal, madeira e tela era muito robusta. Aguentava condições terríveis de operação que o caça enfrentou na Rússia, no norte da África, em Malta e no mar. A gente vai falar mais disso. E também o lance de madeira e tela facilitava muito os concertos na linha de frente. No norte da África, naqueles aeródromos no deserto, o Hurricane podia posar com a fuselagem traseira como uma peneira, toda furada de tiros dos Messerschmitt. Bastava pegar um monte de remendos de tela, colar ou costurar e pronto. Nessas condições, dar um tapa nas estruturas de madeira era bem mais fácil que numa de metal. Para não dizer que muitas vezes em combate,
os projéteis inimigos simplesmente varavam a fuselagem, sem maiores danos. Outra coisa que o Hurricane tinha era uma bitola larga do trem de pouso principal, o que era muito bom na operação em pistas rústicas e aeródromos improvisados de linha de frente. Para comparar, aquela bitola estreitinha, tanto do Spitfire quanto do seu arqui-inimigo 109, era um problema. E os dois pagaram caro por isso, com muitos Spits e 109s sofrendo acidentes, às vezes com perda total da aeronave, nas operações em pistas de linha de frente. Tudo isso junto fazia o Hurricane ser o caça capaz de operar, e bem, em algumas das piores condições possíveis de linha de frente. Um cenário que não faltou às tropas britânicas na Segunda Guerra. Mas é lógico, você espera que eu fale da Batalha da Inglaterra? Claro, né? Então vamos lá. Quando a Luftwaffe se lançou contra as Ilhas Britânicas, em julho de 40, o comando de caça da RAF dispunha de 33 esquadrões de Hurricane e apenas 19 de Spitfires. Em 30 de agosto, a RAF dispunha de 709 Hurricanes e 372 Spitfires. Para atacar os bombardeiros, o Hurricane oferecia melhor visibilidade e era uma plataforma de fogo muito mais estável. De fato, os Hurricanes causaram mais perdas aos bombardeiros alemães que os Spitfire. Aliás, nos dados da própria RAF, 60% de todas as perdas da Luftwaffe na batalha foram dos Hurricanes. E outro ponto bacana, hein? O mais bem sucedido esquadrão de caça de toda a RAF na batalha foi o esquadrão 303, que voava o Hurricane e era um dos esquadrões poloneses da RAF, embora também tivesse pilotos de outras nacionalidades. Em 42 dias de ação na batalha, os Hurricanes do 303 abateram 126 aviões da Luftwaffe. E um dos pilotos do esquadrão, o tcheco Józef František, se tornou o maior ás não britânico da batalha, com 17 vitórias. Mas o Spitfire tinha um desempenho ligeiramente superior. Era mais veloz e subia mais rápido. Era assim mais capaz para enfrentar os caças alemães, que deviam proteger os bombardeiros, os Messerschmitt 109. Então, a gente pode dizer que sem os Spitfire enfrentando os 109, as baixas infligidas aos bombardeiros pelos Hurricane poderiam não ter sido suficientes para vencer a batalha. Como o piloto de raça da RAF disse, o Spitfire e o Hurricane se complementavam e juntos venceram a Luftwaffe na Batalha da Inglaterra. E quando a Luftwaffe mudou para os ataques noturnos, a chamada Blitz, em setembro de 40, a RAF respondeu armando seus Hurricanes com 4 canhões de 20 milímetros, o que reduziu o tempo de rajada para abater um bombardeiro. E esses caças operaram com eficiência à noite, orientados pelo controle de terra. Até se chegou a equipar o próprio Hurricane com radar em 42, o Mark IIc NF. Mas as antenas das asas detonavam muito a performance, de jeito que só 12 foram produzidos. Bom, com as ilhas salvas, os britânicos precisavam lutar em outros frontes, e um dos mais importantes era o do norte da África. Ali, embora o Hurricane não tivesse a vantagem da velocidade de caças mais modernos, a sua combinação única de fácil pilotagem, excelente plataforma de tiro e construção robusta o tornou ideal para a missão de ataque ao solo. E quem disse que só os russos e os alemães sabiam pendurar canhões absurdos no monomotor? Equipado com 2 canhões Vickers de 40 milímetros, os Hurricane Mark IID se mostraram um terror para os Panzers do Afrika Korps do general Erwin Rommel. Só para registrar, na segunda e decisiva batalha de El Alamein,
Sozinhos, os Hurricanes destruíram 39 tanques, mais 200 outros veículos e 42 peças de artilharia. Não é pouco não. Aliás, no deserto, os Hurricanes foram operados também por esquadrões da França Livre, integrados à RAF. Sem qualquer dúvida, até a adoção dos Hawker Typhoon na missão de ataque, os Hurricanes foram os melhores monomotores da RAF para apoio cerrado e ataque tático. E o Hurricane foi para o mar. Com os alemães fazendo de tudo para sufocar as linhas de abastecimento do Reino Unido na Batalha do Atlântico, com seus submarinos e também bombardeiros baseados em terra, a Royal Navy não tinha porta-aviões suficientes para proteger todos os comboios. Então surgiu a ideia emergencial, aquelas ideias brilhantes, né, de equipar navios mercantes com catapultas, os chamados CAM. E para equipar os CAM foi criado o Sea Hurricane Mark I-A no primeiro semestre de 41. Agora presta atenção, os CAM tinham como lançar os caças, mas não tinham como receber de volta. Então, quando o comboio era atacado pela Luftwaffe, o CAM lançava o seu caça. E esse terminado o combate, ou tinha combustível para chegar numa base de terra amiga, ou tinha de descer no mar, com os pilotos contando de ser resgatados por algum navio do próprio comboio. Cara, é assim, né? Precisava de muita coragem. A primeira ação rolou em 18 de junho de 41, quando um Mark I-A foi lançado do HMS Maple e abateu um Focke-Wulf 200 Condor que ia atacar o comboio. Na sequência surgiu uma versão embarcada de porta-aviões mesmo, o Sea Hurricane 1B, que entrou em ação em julho no porta-aviões HMS Furious, e já no dia 18 marcava a primeira vitória do modelo, um Dornier 18 de reconhecimento, abatido ao largo da Noruega. E no verão de 41, quando a máquina de guerra nazista se lançou contra a União Soviética, de imediato os britânicos ofereceram todo apoio a Moscou, o que logo se converteu em comboios de todo tipo de equipamento e suprimento, incluindo aviões. E claro, os primeiros aviões de combate entregues aos soviéticos foram Hurricanes. Ao todo, os soviéticos receberam 2.952 Hurricanes, que operaram na linha de frente até 43, quando a maior disponibilidade de caças soviéticos melhores, como os Lavochkin LA-5, permitiu transferir os Hurricanes para a retaguarda. A maior crítica dos soviéticos era o fraco poder de fogo das 8 ou 12 armas de 7,7 mm, dependendo da versão. De jeito que sempre que podiam, os armeiros soviéticos deixavam só 4 ou 6 dessas armas, substituindo as outras por duas Berezin UB de 12,7 mm ou 2 canhões Schwach de 20 mm. Para finalizar, além da RAF, dos países da comunidade britânica e da União Soviética, o Hurricane foi vendido ao exterior. Olha aí a lista: Bélgica, Finlândia, Grécia, Holanda, Irlanda, Iugoslávia, Noruega, Portugal, Romênia e Turquia. E escuta essa: o último Hurricane produzido, um Mark II-C PZ-865, batizado de The Last of the Many, voou em 22 de julho de 44. E quem foi o piloto? Paul Ward Spencer Bowman. Olha ele aí, o mesmo cara que fez o primeiro voo do primeiro protótipo em 35. E olha, com Spitfires, jatos Beecher e tudo, os últimos Hurricanes só foram retirados da primeira linha da RAF em fevereiro de 47. Pois é, o Bruce sabe das coisas. Hawker Hurricane, um dos grandes caças da Segunda Guerra, feito em parte de madeira.
E você conheceu essa aeronave incrível comigo e com o Kowalski no canal da revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Foi muito bom tê-lo a bordo. Um grande abraço e até o próximo voo.